E o que acontece? É muito comum hoje no agronegócio a gente ver o produtor rural não ter controles financeiros, não ter arquivos. Muitas das vezes o produtor não tem nenhum funcionário que trabalha com ele para auxiliá-lo. Eu conheço vários produtores que são eles que fazem todos os papéis, desde aquele, a gente chama, né, do produtor, tem uma expressão no agro que é o produtor comprador de arruelas, que é quem? O produtor que ele vai para o campo, ele faz o pagamento das contas que chegam e ele vai nas lojas comprar arruelas. Se falta uma peça no trator, é o produtor rural que vai atrás. Se falta um defensivo, tem que comprar um defensivo, é o produtor rural que vai comprar. É o produtor rural. Se falta um funcionário para dirigir o trator, é o produtor rural que vai. Então, isso é muito comum no agronegócio. E o produtor rural, muitas das vezes, ele não tem esse apoio. Inclusive, eu estava comentando ontem com os alunos que eu fui contratada para uma auditoria tributária de um produtor rural que ele é de grande porte, mas ele não tinha, por exemplo, né, lá a fazenda dele é longe do escritório, ele tem um contador interno, porém a fazenda é longe do escritório. E o capataz, que tomava conta ali do gado, todo o carregamento do gado, vendia, o produtor rural vendia, e o gado saía sem nota, porque o capataz ele não tinha o conhecimento de emissão de nota. Então, o capataz não emitia nota e também não avisava o contador dessas saídas, dessas cargas bovinas e que deveria ser emitidos notas. Então, chega no final do ano, como é que funciona ali o imposto de renda dele? Chega no final do ano, senta contador e senta produtor rural e pergunta: quanto é que você vendeu de boi esse ano? Aí o produtor rural fala quanto que ele vendeu de gado naquele ano. O contador lança esse valor no imposto de renda. O contador não lançava, né? Eu encontrei nessa auditoria, o contador nunca lançou despesa, nunca escriturou despesa, somente escriturava as receitas redondas. Em um mês 100 mil, no outro mês 150, no outro mês 400, até dar o limite de 4.750, que é o limite do livro caixa. 4.800 ele dava lá a receita bruta no ano de 4.750. O campo de despesa totalmente não preenchido, mas por quê? Né? No desenrolar, pode, né, ao primeiro olho, se a Receita pegasse, podia dizer que era uma sonegação, né? Por qual motivo está lançando tudo redondo ali? Eu, no primeiro momento, quando eu me deparei com esse imposto de renda, eu me coloquei no lugar da Receita Federal, que olhando aquilo ali poderia dizer que é uma fraude. Em conversa com os funcionários, em conversa com o contador e agora em conversa com o produtor rural, a gente detectou que o quê? O único problema nesse caso era o quê? Que a fazenda era longe do escritório, né, onde fica o contador, e o capataz ele não tem o conhecimento para emissão de nota, então por esse motivo ele somente carregava os caminhões de boi, né, e saía o caminhão. Era tudo interno, então não tinha o problema, né, não tinha o perigo de parar na barreira por falta de emissão de nota. Então, ia saindo os caminhões de boi sem nota fiscal e o contador acabava nem sabendo, não sabe quando é que saía esses carregamentos. Então, o grande problema ali, que já vai ser resolvido a partir de agora, é o quê? É colocar uma pessoa nessa fazenda, repito, é um produtor rural que ele tem a capacidade de ter um funcionário na fazenda a mais para a emissão de nota. Esse produtor ele tem 140 funcionários. Então, um desses funcionários vai para a fazenda para fazer. A gente vai fazer todo o treinamento de emissão de nota, como é que ele deve controlar as notas, tanto de entrada quanto de saída, e ele vai fazer esse controle de emissão de nota, principalmente para que, quando a gente vê que esse produtor ele deixou de emitir nota, além de ser muito mais trabalhoso para fazer o imposto de renda, você está fazendo
de maneira incorreta, você está infringindo a legislação estadual que diz, né, que obriga você a emitir a nota fiscal em todo carregamento que tem. Em alguns casos, pode ter sonegação de ICMS, depende do caso, né? Se estiver mandando para fora do estado, alguns estados há cobrança do ICMS, pode estar sonegando o ICMS. O imposto de renda pode estar sendo recolhido menor do que deveria, né? Porque talvez nem todos os carregamentos foram declarados. Se ele passa acima dos 4,8 milhões de faturamento, né? Porque eu encontrei anos ali que foram lançados 4,750. Então pode acontecer de ter 5 milhões, de passar do limite do livro caixa. Aí ele descumpre a obrigatoriedade do livro caixa, ele já descumpriu a obrigatoriedade do livro caixa analógico, faturou acima de 56 mil, o livro caixa já era para ter sido escriturado, e principalmente, ele é um produtor, como eu comentei, ele tem 140 funcionários, e ele opta pelo recolhimento do fundo rural na comercialização. Neste caso, não há emissão de nota, não há recolhimento de fundo rural. Então, são 3 anos aí que está sem emissão de nota. Mas o grande problema, né? A solução desse caso é o quê? É colocar uma pessoa específica para emissão de nota fiscal. É somente essa peça que está faltando. Porque a pessoa está ali, né? O funcionário está ali emitindo a nota fiscal. Ele, com a nota fiscal, haverá o recolhimento do fundo rural, caso seja devido, né? Dependendo muito da venda que ele estiver fazendo, caso seja devido, é recolhido o fundo rural. Essas informações chegam para o contador muito mais correto, o contador vai conseguir fazer a escrituração do livro caixa e, se for preciso, a escrituração do livro caixa digital do produtor rural, e o contador vai conseguir entregar o imposto de renda de maneira correta e a apuração da maneira correta.